Bem-vindos a mais um episódio do NW Sales, o podcast que te conecta aos negócios. Hoje comigo, Marcelo Kitsuda, CEO da Marchon no Brasil e também presidente do conselho de administração da Abiótica. É uma honra receber o Marcelo e conhece o mercado óptico, o mercado brasileiro com grande capacidade e a gente vai trocar essa ideia e compartilhar essas histórias. Marcelo, é um prazer te receber, seja bem-vindo. Como eu falei quando te recebi, é uma honra ter você aqui, você admiro a história, o pouco que eu conheço da tua história, vejo, né, te acompanho nas redes e vejo a interação que você tem com os times, né, a interação que você tem com as equipes, com os representantes, os eventos. Então, eu acho que tem história boa para a gente compartilhar. Então, o nosso convite é esse para a gente trocar uma ideia. Seja bem-vindo. Obrigado, Flávio. Para mim é uma satisfação e uma honra estar aqui contigo e com a tua audiência, gravar esse papo aqui vai ser muito bacana, com certeza. Bom, eu gosto de começar o bate-papo pedindo para você trocar uma ideia, contar uma história do Marcelo. Né? Porque atrás do CEO de uma grande empresa, né, você vai falar um pouquinho da Marchon, uma empresa multinacional que tem uma grande presença mundial. Então, atrás do CEO tem o ser humano, esse ser humano tem uma trajetória, essa trajetória tem altos e baixos e sempre tem dicas que são valiosas. Às vezes uma frase, eu acho que muda a vida de uma pessoa, às vezes uma dica de um comportamento muda uma trajetória de alguém que está assistindo. Então, antes da gente falar dos negócios, quem está por trás do CEO da Marchon, qual é a história do Marcelo, de onde você é, conta um pouquinho pra gente. Quem é você? Bom, eu sou paulistano, nascido e criado em São Paulo, na Zona Leste, num bairro chamado São Mateus, talvez mais conhecido aí pro pessoal que não está muito familiarizado ali, o Tatuapé. Passou do Tatuapé ainda vai uns 40 minutos ou mais ali. E vim de uma família simples, né? O meu pai estudou até o 4º ano primário, minha mãe também não fez faculdade. Eu sou descendente de japoneses, né? Alguns podem estar achando que tenho cara de mexicano, mas não. Isso é uma mistura de japonês com nordestino, fica assim, entendeu? O sangue nordestino é forte. Então, meu pai é filho de um imigrante japonês que cresceu no interior de São Paulo. Veio para São Paulo, tentou várias iniciativas, tentou empreender, trabalhou... Meu pai chegou a trabalhar até em obra, né? Ele trabalhou em batistaca, depois teve táxi, teve uma fabriquinha de cocada na Vila Formosa. Ele tinha esse espírito de empreendedor. Meu pai, sim, apesar do pouco estudo, né? Inclusive, eu me lembro de uma vez, quando eu já era executivo, né? E com formação em finanças e tudo... E eu conversando com meu pai, ele tinha um pequeno depósito de gás em Mogi Mirim, acho que era uma coisa assim, de esquina, bem simples, né? E aí ele me explicando a estratégia dele de marketing para divulgar o depósito, para panfletar a região e como que ele fazia. Porque eu falei, caramba, esse cara é muito inteligente, né? Vai dar porrada em muitos desses moleques nessas multinacionais. Então eu cresci nesse bairro, São Mateus, né? Minha mãe, aliás, só para fazer esse parênteses, então minha mãe, ela é paulistana também, nasceu em São Paulo, mas meu avô é pernambucano, minha avó paraibana, vieram para São Paulo, minha mãe e os irmãos dela nasceram em São Paulo. E é sangue forte, né? Ah, sim, bastante. E a ariana ainda, que o povo conhece, as arianas são bravas, né? Então eu cresci nessa família, meu pai lutando aí, quando ele teve ali uma situação um pouco melhor, viu o governo Collor, né, que arrematou a poupança, meu pai tinha pouco dinheirinho que ele tinha conseguido juntar, virou fumaça ali, né? Isso foi incrível. E a gente conseguiu sobreviver porque ele tinha um terreno comercial num bairro ali, Jardim Guatemi, e ele vendeu aquele terreno, comprou uma casa, aquelas multiresidências, que aliás ele vive até hoje numa casa assim, então tem a casa dele, tem mais outras 3, ele faz um aluguelzinho, aquilo que manteve a gente desde daquela época, né? Então eu estudei escola pública, comecei a trabalhar com 11 anos de idade, apoiando o meu avô. O meu avô foi funcionário de uma fundição, até que um dia ele se aposentou e decidiu montar uma barraquinha
né, improvisada, ambulante, né, na frente da construção do Shopping Aricanduva. E lá ele chegava bem cedo, você via café da manhã. Já viu aquele pessoal que vende café da manhã na rua, perto do ponto de ônibus? Já vi, na obra. Então eu vou fazer isso, né? E depois passava o dia lá, montava ali uma churrasqueira improvisada e fazia uns espetinhos, né? E eu trabalhei com meu avô naquela época, ajudei ele um tempo, lá uns 2 ou 3 anos. Eu me lembro até hoje, né? Eu consigo fechar os olhos, me lembro a primeira vez que eu fui com ele, era 5 da manhã, saí da minha casa, passei pra casa dele, pegamos aquelas bombonas de 5 litros, né, de café, né? E fomos pro ponto de ônibus para depois ir lá pro shopping, né? E aí trabalhei com meu avô, depois aos 14 anos eu queria seguir estudando, era a época que eu ia ingressar no curso secundário, agora como é que é? Colegial da nossa época, né? Eu me perco. Hoje eu não lembro o que é agora. Eu tenho minha filha de 16 anos também, eu me perco toda hora. Mas provavelmente a nossa audiência aqui sabe do que eu tô falando, né? Sabe. E aí eu queria fazer curso técnico, né? Na época, assim, pra gente era coqueluche, o pessoal que morava naquela região, quem que era a referência pra gente? Os operários da Volks, da Ford, porque ali no ABC Paulista, que era do lado, fronteiriço ao meu bairro, então as grandes empresas eram as metalúrgicas e as montadoras. E você via como um jeito de você sair, melhorar a situação. Exato. Né? Porque isso estava acontecendo, era da época, né? Era. Naquele bairro era isso. E tinha uns meninos bancários lá também que a gente achava, pô, que legal, eles tinham carro, né? Achava que era legal que eles tinham Gol 1000 do ano. Uau, tem o Gol 1000. É muito legal. Eu quero ter o Gol 1000 um dia. Eu quero ter um XR3. Não, isso era muito luxo. Não, ainda não. Eu quero ter um XR3. Quando eu comecei a vender, não tinha dinheiro nem pra andar de ônibus. Né? A gente lá no ônibus olhando pro cara no golzinho, na motinha, fazendo um dia quer ter uma motinha. E então, eu lembro que eu passei num vestibulinho que chamava, para uma escola técnica de mecânica, e que era no Tatuapé, né? Uma meia hora de ônibus, era um ônibus para ir para voltar, tal. Eu lembro que eu falei, que legal, passei para estudar de manhã. Aí minha mãe falou, esquece, quem vai pagar o ônibus pra você ir para lá? Você tem que trabalhar. Tem que trabalhar. Foi bom. Tem que trabalhar. Aí já não estava mais trabalhando com meu avô, precisava buscar um trabalho, eu fui trabalhar no depósito de material para construção, né? E mesmo assim não existia trabalho para trabalhar de manhã, então eu tive que abdicar daquele curso que eu queria fazer, técnico e mecânica, e na rua de cima da minha casa tinha um colégio técnico que tinha aulas de contabilidade, então eu fui fazer o curso técnico de contabilidade, né? Depois eu entendi que, em parte, era porque minha mãe tinha preocupação de que eu não fosse para o ambiente fabril, porque como eu tenho eu sou operado do coração desde criança, ela achou que talvez isso também não fosse legal. Isso não fosse legal, né? Era o jeito, né, de proteger. Sim, foi. Então eu fiz o curso técnico de contabilidade, também numa escola pública, na rua de cima, professor Alfredo Assi, chama escola estadual, né? E fui estagiário do Shopping Eldorado, onde eles tinham, talvez mais antigos vão lembrar, você vai numa loja de shopping, às vezes tinha uma meninada, uma prancheta anotando o valor das vendas lá do caixa. Porque o shopping, a receita do shopping... Vinha da venda. Vem do percentual do faturamento da loja. Exato. E o shopping, de vez em quando, audita para ver se o pessoal está declarando o faturamento correto. Tem shopping, tem coisas que é isso mesmo. Hoje em dia tem tecnologias que auxiliam nisso, né? Eu fui estagiário, eu fui cedido como mão de obra para a Polícia Federal naqueles postos para tirar passaporte. Aquilo era um funcionário do Shopping Eldorado. Até que num determinado momento eu estava ali na decisão de fazer a faculdade ou não, né? Antes de eu falar da faculdade, eu vou fazer um outro parênteses que eu acho que é importante de compartilhar da minha trajetória, né? Para quem estiver ouvindo, de repente, possa de repente passar um dia nessa reflexão, né? O que eu quero dizer? Eu lembro que em vários momentos, né, quando a gente pensa na progressão, pensa em ir para frente, pensa em fazer um curso técnico, Sim. pensa em uma profissão, pensa em fazer uma faculdade, quantas vezes eu mesmo não pensei em desistir, isso não vai dar certo, etc, né? E às vezes você tem muita influência daquele momento, né, de outros colegas, pessoas que também... Tem gente que ajuda, né? A gente que ama, a gente ajuda, mas a gente também fica puxando para baixo. Esse pensamento, essa reflexão, ela é presente, né? E às vezes falta referência, você tá num bairro e ninguém que você conhece tá fazendo certo, curso superior, ninguém que você conhece tá numa carreira executiva ou trabalha numa empresa legal e você pensa, então talvez a minha vida seja isso também, né? Hoje tem a internet que mostra e tem tudo disponível, mas na nossa época não tinha. Eu nasci numa cidade do interior que eu nem sabia o que existia no mundo. Você não tinha acesso a nada. Você estudava pela biblioteca, você estudava pelo que tinha no que era público.
Então, por que eu tô falando isso? Porque eu me lembro que quando eu ainda era criança, eu não consigo precisar que idade eu tinha, 11, 10, 12 anos, eu lembro de estar assistindo TV e ver o presidente da Volkswagen falando na TV. E eu acho que muito mais inspirado do que um pensamento meu, né? Eu tive a seguinte reflexão naquele momento. Eu olhei para aquela entrevista e eu não sei porque eu olhei para aquele cara e pensei assim, era um senhor, né? Claramente de ascendência europeia, pele branca, já cabelos já quase calvo, gordinho, né? Eu não sei porque eu olhei para ele e falei assim, poxa, ele não é de verdade tão diferente de mim, né? Ele tem 2 olhos, nariz, uma boca, 2 orelhas, gente, né? É gente, eu tenho o que ele tem, eu tenho. Eu acho que eu posso fazer o que ele faz. Olha que pretensão, né? Pensamento, passou por a minha cabeça esse pensamento. Mas por que ele foi importante? Até hoje eu lembro disso, porque nos momentos em que eu pensava, talvez não vai dar, eu lembrava disso. Não, mas por que não vai dar? Eu tenho que essas pessoas também têm. Olha, Marcelo, eu acho que essa é uma reflexão muito importante para quem quer empreender, para quem está no mundo dos negócios. Eu tenho uma frase que eu digo assim, se você acredita que você pode, você pode. Uhum. Se você acredita que você não pode, você não pode. Uhum. A crença em que você pode construir, você pode realizar, você pode crescer, ela é sua. Uhum. A circunstância não é o que define o teu destino, é a decisão que você faz. Uhum. Eu posso viver numa circunstância caótica, vir de uma situação com muita limitação, mas tomo decisões inspirado em algumas coisas, uma reflexão, uma imagem. Hoje você tem isso mais disponível, mas na nossa época não tinha. A inspiração era o tênis que você não consegue usar, era uma viagem que você ouviu dizer, que você andava de avião para ir em algum lugar. Talvez, se você acredita, você pode. Se acredita que não pode, não pode. Eu acredito muito nisso. Por quê? Porque no momento da faculdade foi decisivo, né? Porque, de verdade, ao longo daquela trajetória, até o momento que eu ingressei na faculdade, eu tinha conseguido fazer uma poupança milionária de R$1.500. Eu prestei o vestibular e eu passei em 2 faculdades, na São Judas e no Mackenzie, para fazer contábeis. Falei, vou fazer isso aqui que eu já entendi que isso é um mercado interessante, tem muita oportunidade, vou seguir nessa carreira. Então, foi importante ter feito o técnico. O universo também conspira. Sim, sem dúvidas. E aí eu lembro da minha mãe falando assim, pô, mas você tem certeza que você vai fazer isso? Ela preocupada que eu não me frustrasse, falou assim, não é melhor você fazer um curso de inglês, alguma coisa assim. Você nunca ouviu isso? Fazer um concurso? Eu ouvi muito, faz um concurso. Entra pro concurso do Banco do Brasil. Eu sei que isso é um clássico, mas eu nunca me ofereci. Acho que não me achava um esperto o suficiente para isso. Aí eu lembro falando, não, porque R$1.500 ia dar para male na mensalidade da época, e olha que era muito mais baixa, e 6 meses de mensalidade. E eu estava desempregado, porque como eu era estagiário, na transição de um curso que acabou para outro que vai começar, você está desempregado. O desemprego estava em alta, não lembro que ano era, 97 talvez, 96, 97. E aí eu, não, a convicção do inocente, né? Falei assim, não se preocupe. Vai dar. Vou conseguir um trabalho, em primeiro lugar, tenho certeza. Eu vou sair todo dia de casa e vou conseguir um trabalho. Aliás, foi assim que eu consegui o trabalho do Depósito Mateu para Construção. Eu imprimi os currículos, eu andei a Avenida Mateu bem inteira, a Avenida Itaquera, e passava comércio por comércio dando currículo. Até que um dos donos lá foi com a minha cara, achou legal, né? O menino entregando currículo, que ele trabalhava, me contratou. Né? Vou te dar uma chance. E aí eu falei, não, vou conseguir, pode deixar que eu vou conseguir. E consegui, ele dali 2 semanas conseguiu o trabalho. Mas tem valor isso, eu acho que às vezes a gente escuta um depoimento desse, parece que não é tão sério assim, mas tem muito valor. Muito valor. Você enxergar o futuro, alguma coisa do teu sonho, porque sonho, todo ele é grande, todo ele é bom, todo ele é possível, mas tem que se mexer. Tem que começar. Tem que pular na piscina, né? É verdade. E aí eu falei pra minha mãe uma outra coisa. Falei, e tem 2 coisas que eu tenho certeza. Entre as 2 faculdades eu escolhi o Mackenzie, porque o Mackenzie era mais barato que a São Judas. Esse foi o meu único critério. Depois eu fui descobrir que era uma escola incrível, centenária, assim, maravilhosa mesmo. Mas eu não tinha a menor noção, né? Aí eu falei, não, mas é mais barato. E eu falei pra minha mãe, é o seguinte, tem 2 coisas que eu percebi já. Olha a análise. Eu percebi que aquilo é uma escola de ricos. Todo mundo que eu achei lá com cara de rico. E eu tenho uma percepção, uma autopercepção nossa. Ela é o quê? Somos pobres. Falei, eu tenho certeza que daqui 6 meses, quando eu aplicar para um programa de bolsas, eles vão me dar bolsa.
Tá ótimo, vou usar a minha característica a meu favor. né? Aquilo que eu acho que é a minha característica. Aí adivinha, dali 6 meses eu apliquei programa de bolsa. Ganhei a bolsa. É isso aí, cara. 80% de bolsa. Assistente social ficou traumatizado, foi na minha casa lá. E deu a bolsa lá, né? E foi, né? Foi fundamental, né? Foi muito importante. Foi importante. Então eu fiz o curso... Mas tem lição aqui já acontecendo. Tem muita lição acontecendo. Determinação, coragem de colocar a cara, acreditar. Se você vai empreender no Brasil, tem que acreditar. Sem dúvidas. Tem que acreditar. Então eu fiz o curso de Ciências Contábeis, eu descobri lá, conheci o universo do que eles chamam das Big Four, grandes empresas de consultoria, especializadas em auditoria, finanças, contabilidade. Eu apliquei para todas elas, em algum determinado... E nesse ínterim eu fui contratado pelo Unibanco, então eu virei bancário. Ainda não tinha comprado meu Gol 1000, eu virei bancário. Agora eu vou comprar meu Gol 1000. Eu comprei um Fiat Tipo, fiz melhor. Na verdade, o meu primeiro carro foi um Fiat Premium, que o meu avô ajudou com 2/3 praticamente do dinheiro ainda. Do dinheiro que ele arrecadou lá nas barraquinhas. Na barraquinha. Né? Então eu fazia parte disso. Sim. Era meu equity. Sim. Foi um investimento que você fez lá atrás, né? E então, eu estava trabalhando no Unibanco, segui trabalhando no Unibanco e fiz a faculdade. Num determinado momento, também, de novo, quase desisti. Eu comecei a pensar assim, eu não tenho inglês, eu não tenho... o gabarito que esse pessoal que estudou chique desde o colégio Bandeirantes, sei lá o que e tal, eu nunca vou ser contratado por uma dessas grandes consultorias, né? Vou desistir. Vou largar a faculdade, vou seguir trabalhando no banco e vou ser bancário. E já tô dentro, né? Ninguém vai me mandar embora se eu fizer um bom trabalho, eu vou ficar aqui. Quase desisti. Acho que eu reprovei um semestre por falta, porque eu já não ia mais, né? Eu falei no outro episódio, muita gente se coloca nessa zona do conforto. Eu sou bancário, eu recebi esse input. Você tem que fazer concurso do Banco do Brasil, tem que fazer concurso do Banco Central. Né? Porque só a hora que fizer concurso, a tua vida tá arrumada, você vai ficar bem lá o resto da vida, só fazer um bom trabalho. Então muitas pessoas se acomodam, né? Entram numa zona de comodidade e tá bom, vive ali. Se tá feliz, tá ótimo. Mas o grande risco é você viver uma felicidade sem conhecer outras felicidades, outras oportunidades, outras possibilidades que o mundo oferece. Então, eu estou escutando de você que a mágica acontece quando você decide tentar mais uma vez. Exatamente. Então, eu apliquei para as empresas e recebi, na verdade, o convite para participar de 2 ou 3 desses processos. Eram, na época, acho que era Big Five ou Big Four. Então eram 4, né? Só uma que não quis me conhecer. Eu falei, pô, que legal. Né? Depois eu acho que eu entendi. Eu estudava numa escola de referência, né? Para ajudar. Sim. E eu fui aceito e comecei no programa de trainees da Deloitte, né? Que é hoje a maior empresa de serviços profissionais nesse segmento, né? E então eu trabalhei lá no departamento de auditoria e com consultorias, com projetos de consultoria por quase 10 anos. Eu não tinha inglês e dei sorte, porque na verdade naquele ano eles decidiram abrir a oportunidade para estudantes que não tinham inglês. O universo conspira. No ano seguinte eles mudaram de ideia e falaram, não, vamos contratar a gente que já tem um inglês melhor. Depois eles ficaram... Mas a janela de oportunidade estava lá. Estava lá, se eu não tivesse tentado, tinha perdido. Cara, tem uma sequência de coisas, ó. Eu pensei em desistir, tentei. Aí deu certo. Eu pensei em desistir, tentei. Deu certo. Teve aí 4 ou 5 episódios que você comentou. Então a janela de oportunidade estava lá. O universo conspira a favor de quem se move. E eu acredito nisso. Então eu fiz uma carreira bacana lá, foi uma tremenda escola que eu aprendi, porque a gente atuava, né, em projetos em diversos negócios, diversas empresas de culturas diferentes. Eu tinha muitos clientes japoneses, apesar da carne mexicana. Eu sabia lidar com o pessoal, né? Tinha afinidade com a turma. Os mexicanos me disseram isso, então eu não posso desacreditar deles. Já mexicano já me abordou perguntando se eu era mexicano. Um rapaz palestino me abordou agora nos Estados Unidos, perguntou se eu era do Oriente Médio também. Já, cara, Filipina, umas mocinhas das Filipinas me perguntaram se eu era filipino. Eu falei, gente, eu podia ser um agente secreto. Né? Eu perdi a oportunidade de ser o James Bond brasileiro. Né? Me disfarço bem, né? Então fiz uma carreira lá, passei 2 anos, inclusive. Então, antes de eu passar dessa saída que eu ia comentar, a empresa ela foi muito gentil, né? E tinha um programa muito interessante.
que eles ajudavam, a gente bancavam com uma parte do valor do intercâmbio. Então, passei 4 meses estudando inglês lá, graças à ajuda que a empresa deu. 2/3 do investimento foi meu, mas 1/3 eles ajudaram. Passei 4 meses no Canadá aprendendo inglês. Voltei já com o meu nível de inglês tinindo, pelo menos eu achei que estava arrasando no inglês. Fiz reunião em inglês. Eu lembro que tem uma sala, fazendo uma reunião da Fujifilm. Tinha 11 japoneses e eu lá apresentando um projeto de due diligence. Eu falei, tô arrasando. Sou um cara fluent, né, meu? Aí tava me sentindo Jorginho lá. Eu sou né? o dono do mundo. Benzinho, meu, tal. Aí acontece que abriu uma oportunidade para o programa que eles têm de mobilidade global. Então eles oferecem oportunidade de profissionais aqui do Brasil para trabalhar no Canadá, nos Estados Unidos, na Europa, né? Você escolhe ou tem um processo? Você aplica. Então tem as vagas em escritórios da Deloitte pelo mundo inteiro, né? O interesse da Deloitte, principalmente daqui no Brasil, era que a gente aplicasse para os escritórios americanos para poder aproveitar esse tempo lá e tirar a licença de contador americano, CPA, Certified Porque você pode fazer auxílio aqui também, né? Exato, porque aí você tem os clientes americanos aqui, você pode assinar o relatório deles com a licença. Eu vi isso, eu conheci uma pessoa que faz isso. Então, eles são especialistas em SOX lá. Isso. Então, eu fiz muito SOX. São especialistas em SOX e ela viaja. Eu falo, você viajante é uma mulher do mundo, porque como os clientes estão fora, ela precisa visitar a sede para fazer o trabalho em função disso. Então, eu passei 1 ano e meio, na verdade, no Canadá. Tirei a licença, porque eu morava no Canadá, mas na fronteira com os Estados Unidos. Então, eu pegava meu carro, descia lá, atravessava a fronteira, ia para Vancouver, para Seattle, fazia as provas, eram 4 provas, passei nas 4 provas. Legal. E tirei a licença. Hoje em dia, não renovei mais, né? Porque hoje não necessito, mas foi um acontecimento muito importante, né? Porque sem toda dúvida. vez que você alcança um marco desse e você vem de pelo menos eu, né, que tinha essa origem, né, mais simples, às vezes eu vivo a dupla polaridade. Tem dia que eu me acho demais. Eu arrebento, demais. Tem dia que eu pensei, mas eu não sei nada, eu não sou nada, eu vim daqui, eu não vou conseguir, etc e tal. Então, quando você alcança um marco desse, você dá uma... Pô, isso tá vendo? Aí, ó. Isso é importante. Porque, assim, eu vim de uma cidade interior do Rio Grande do Sul, fronteira com o Uruguai, vivi algumas situações muito semelhantes, né? Empreendi muito cedo e quebrei muito cedo. Uhum. Né? E isso eu acho que foi importante ter acontecido cedo, né? E gerar aprendizado. E de fato acontece isso. De vez em quando, assim, cara, mas tem uma nova oportunidade. Não sei nada disso ainda. Mas, na realidade, quando você encara, tem uma outra energia, quando você aceita, ou quando você se premia, reconhece aquele prêmio, parece que tudo se renova. Né? Parece que tudo se renova. Você sabe que você falou de crença lá atrás, e eu lembrei agora de uma batalha que de tempos em tempos eu travava com as minhas crenças, né? Então, às vezes eu começava a pensar, quando eu nem ainda era gestor, eu pensava assim, caramba, será que quando eu virar gestor eu vou ser um desses gestores que são más pessoas, né? Tratam mal as pessoas, arrogante. Será que me tornar isso? Então, isso é uma crença, né? Se eu me tornar gestor, eu vou me tornar uma pessoa ruim. Né? O fato de você pensar isso, desse jeito que você está falando... E interrompe... Faz com que você não queira chegar lá. Aí eu lembro inconsciente acontece isso. Mas quando vinha essa reflexão, eu ficava desafiando a reflexão. Eu falava assim, mas tem que ser uma pessoa ruim. Não, se eu me tornar um gestor, eu quero ser um gestor posso fazer uma escolha, bom para minha né? equipe. Será que eu não posso fazer uma escolha? É isso aí. Eu quero ser gestor se eu puder ser um gestor bom para minha equipe, né? E para quem está crescendo dentro das empresas, que a gente tem um público que também está nos acompanhando, que tem essa trajetória, ou quem está empreendendo, essas dúvidas são reais, elas acontecem. Né? E você parar para pensar se a forma como você está refletindo sobre a dúvida, ela determina como é que você vai ter energia para se mover. Se você chegar nessa conclusão, não, eu não mereço, porque no fundo tem uma crença de merecimento aí. Exato. Essa é que está por trás. Você mereço ou não mereço? Eu mereço ficar rico? Mereço ficar milionário? Aí eu vou construir uma empresa, né, o empresário que está nos assistindo, e ela vai crescer, e eu vou ter 2, 3 filiais, agora eu vou vender minha empresa. Será que eu mereço ficar rico desse jeito? Então, é bom rever sempre essas crenças. Para mim, é sempre esse desafio. Quando eu percebo que eu estou refletindo sobre um padrão de crença, eu paro e penso,
será que esse padrão de crença é positivo e me alavanca para os meus objetivos, ou esse padrão de crença vai me afastar dos meus objetivos? E se eu percebo que é uma crença, portanto, negativa, que me afasta dos meus objetivos, aí eu vou desafiar, assim, mas será que realmente, se isso acontecer, eu vou ter essa consequência negativa que eu pensava? Não, tem outra talvez saída. eu tenha uma escolha, talvez eu possa fazer melhor. Perfeito. Né? Então eu atuei nessa companhia por quase uma década, e depois de um tempo atuando em projetos de auditoria, projetos de consultoria com eles, atuei até em atuei com SOX, que é um projeto de a gestão de controles internos, né? JSOX, que é para empresas japonesas, J de Japão, né? de Japan. Projetos de controles internos, projetos de abertura de capital, tal do IPO, due diligence, né, quando uma empresa vai comprar outra, fazer auditoria para ver, né, em que estado estão as finanças. Aprendi demais, mas depois de quase uma década eu falei, putz, eu quero estar do outro lado, porque eu dava muito palpite para os outros sobre como as coisas tinham que ser feitas, e às vezes eu não via elas feitas do jeito que eu falava que tinha que ser feito. Você estava no back-office, né? Não back-office, mas... não tá... eu tava dando consultoria, você põe no papel, o cara decide fazer se você quer ou não quer. E você faz consultoria, vai embora e... Aí eu falo assim, não é possível, cara, deve ser tão difícil fazer isso, eu quero fazer isso, eu vou fazer isso bem feito, né? Então eu tomei a decisão de sair da Deloitte e atuar. Primeiro, na verdade, foi uma passagem rápida por uma startup de petróleo e gás, 11 meses, não me adequei, tomei uma decisão ruim, na verdade, porque... Eu queria ser controller, diretor financeiro, e eles estavam procurando um gerente de auditoria interna / joint venture accounting, que é muito típico das empresas, mas é tipo um conferente também, de parcerias de petróleo. Eu falei, não quero fazer isso e tal, mas aí o cara me entrevistando falou assim, olha, se você entrar, como você tem uma experiência com IPO, era isso que eles queriam, né, pra lá na frente. Né? Ele queria usar a tua experiência. Cara, quando abriu o capital, eu acho que eu calculo aqui que o seu bônus... acho que deve ser por volta de $1 milhão. Cara, de onde eu vim e aonde eu tava ainda, $1 milhão mudava a minha vida pra sempre. Cara, fui lá e não, vou tentar. Vou encarar. Mas eu só tentei errado, né? Por quê? Porque eu escolhi o dinheiro versus o que eu realmente queria fazer. Sim. Então eu aprendi a partir daquele momento que a gente tem que saber o valor que a gente tem. Sim. E saber exigir esse valor. Mas nunca privilegiar somente o dinheiro numa escolha dessas. Eu acho que o dinheiro sempre é importante, porque ele ajuda a prosperidade, você cresce, e só quando você cresce você pode ajudar outros. Uma empresa é assim, na vida pessoal é assim, mas quando você coloca o propósito na frente, o dinheiro é consequência. Exato. Ele vai acontecer. Propósito, os valores da companhia estarem alinhados, a missão que você vai executar lá, então... Eu não olhei pra nada disso, eu só pensei em $1 milhão. Deu muito errado, não deu certo, não me adaptei na companhia, não me dei certo. Tava odiando o que eu tava fazendo, então... Mas, passados esses 11 meses, eu falei, putz, eu vou sair, vou procurar outra coisa. E aí eu fiz algumas entrevistas, até o pessoal do BTG me procurou por um projeto que eles tinham, tal, foi interessante. Mas eu tava um pouco machucado pelaquela escolha ruim e tal. E eu falei, putz, preciso de um lugar melhor para eu trabalhar, né? E aí, entre essas empresas com que eu conversei, tava a Marchon. Né? A Marchon, que na época ainda... Era muito pequena ainda, né? Perto dos meus clientes de auditoria, os projetos que eu fazia, era uma empresa muito pequena. E eu falei, tá bom, vamos conversar com esses caras aí. E eu fui até o final, e no final, a última etapa com o diretor financeiro, ele me perguntou o que é importante para você. E eu respondi, de bate pronto, sem pensar, família. E fiquei surpreso com essa resposta, porque eu ainda estava naquela correria de carreira, pensei que... Mas com certeza dinheiro, né? Não podia ser a primeira resposta depois que eu passei. Eu já tinha aprendido isso. Aí eu falei, caramba, eu gostei da pergunta e eu gostei da minha resposta. Inclusive vou refletir mais sobre essa minha resposta, minha atitude para isso. Mas se esse cara me mandar uma oferta de trabalho, eu vou trabalhar nessa empresa. Porque se ele gostou da minha resposta, família é importante para ele também. A oferta de trabalho vai refletir a resposta. Exato. E veio, né? Aí eu fui e tal, falei, tá bom, vamos lá. Comecei, foi como controller, dali um ano fui promovido a diretor financeiro, né? A empresa tinha sede no Rio de Janeiro, veio para São Paulo, então estava muito desorganizada ainda. Então, organizei todos os processos financeiros, né? Então, eu queria uma oportunidade para arrumar a casa de alguém. Peguei uma casa bem desarrumada e fui lá, né? Cuidado, eu gosto de uma frase, eu vi de uma amiga chamada Cláudia Ricken, e ela diz assim, cuidado com o que você pede. Um dia você ganha e não sabe o que fazer com isso. Tá? Então, cuidado com os seus pedidos, peça coisas que você vai realmente meter a cara. Mas vou te falar, foi uma das épocas que eu mais trabalhei.
mas talvez uma das épocas que eu fui mais feliz. É isso. Né? Então, às vezes a pessoa fala, mas trabalhou muito. Não, tô feliz, porque assim, era o tipo de problema que eu queria e que eu tava me sentindo capaz e eu resolvi um problema por vez. E as coisas vão acontecendo, né? Elaborando fluxos de caixa, resolvendo controles, não sei o que, demonstrações. Foi incrível. A empresa quintuplicou de tamanho naquele período. Imagina. Que eu tive a primeira passagem lá de 2012 a 2016. Só que em final de 15 para 16, eu comecei a pensar que talvez eu queria atuar numa empresa maior, né? Um desafio maior. A gente tinha feito um projeto antes disso para aquisição de um concorrente, uma empresa brasileira que tinha fábrica, tudo aqui. E eu fiz toda essa parte de valuation, toda aquela planilhada toda, né? É o planilheiro oficial da companhia, né? Sim. E não deu certo. Eu falei, putz, esse projeto não vai rolar, não sei o que, então eu vou sair. Antes, porém, de eu falar da minha saída, talvez é importante falar o que é a Marchon, né? Eu acho que tá chegando a hora a gente... O que é a Marchon hoje? A Marchon é uma multinacional americana com sede em Nova York, parte do grupo VSP. Então, antes de eu falar do grupo VSP, a Marchon é uma empresa que licencia, desenha, fabrica e distribui óculos de marcas mundialmente reconhecidas, como Nike, Lacoste, Calvin Klein, Salvatore Ferragamo, Longchamp, Lanvin também. Lanvin, Converse, todo esse universo. Esse é um Zeiss, né? É um Zeiss. Esse é um Zeiss. Obrigado pela preferência. Então, é uma líder global, né? Uma das maiores empresas, acho que é o segundo maior grupo conglomerado do setor de saúde visual. Nesse conglomerado que eu estou falando, que é da VSP, nós somos, na verdade, um conjunto de companhias complementares em saúde visual. Então tem a Marchon, que é uma empresa de armações, tem outra empresa de armação que chama Altair, tem empresa de software, de lentes, até de mobiliário para o consultório, para a loja. Sim, né? Soluções completas, portanto. Mas a maior empresa da gente, e a mais peculiar, é o maior e mais antigo seguro de saúde visual do mundo. É o VSP Vende Vision Service Plan, né? Então, o que é um seguro? Eu não conhecia a VSP. O que é um seguro de saúde visual? Basicamente, ele oferece a cobertura do seu exame, né? Do seu exame de vista, né? Como a gente chama aqui no Brasil, refração. E um valor, né? Uma redução significativa no custo da aquisição de armação e lente. Que legal. Então, anualmente, né? Você pode fazer o exame. Existia esse... Existe, Você faz o exame e você pode trocar seus óculos, tendo esse benefício, né? Então, é uma companhia gigantesca, de quase uma dezena de bilhão de dólares, né? E uma super você queria, eu tô aqui na Marchon, acho que vou sair daqui porque eu tô numa empresa pequena. Pois é. Mas ela faz parte de uma grande coisa. Pois é, mas eu tava olhando o tamanho da minha responsabilidade, né? Falei, não, como financeiro, poxa vida, eu queria trabalhar numa empresa que já fatura $1 bilhão, isso aqui e tal. Tava ambicioso. Eu, quando entrei na empresa, eu olhava lá meu universo, assim, eu quero ser gerente da filial. Meu sonho era ser o gerente da filial, porque eu entrei como vendedor lá, eu era gerente da filial. Aí um dia eu descobri que existia uma matriz, que a matriz ficava no Rio de Janeiro. Eles vão, então eu quero ir no Rio de Janeiro, conhecer o Rio de Janeiro. E aí você vai ampliando, né? Você vai ampliando. Às vezes você fica preso no universo. Então eu, naquela época, eu saí, né? Fui trabalhar numa empresa de tecnologia, que é Life Science, né? Waters Technology é o nome, é uma empresa de tecnologia para a indústria farmacêutica. Eles fazem cromatógrafos líquidos, espectrômetros de massa para controle de qualidade, e o espectrômetro usa para aquele teste toxicológico. Sei. Então o espectrômetro ele é uma tecnologia que você colocar lá um remédio, ele consegue descrever em nível molecular a composição, e você consegue fazer o genérico. Olha que legal. E o cromatógrafo ele consegue espelhar a composição molecular de um medicamento, e aí você coloca no final da linha de produção da farmacêutica para ver se a qualidade está batendo. Então tem um gráfico ali, se tem um desvio de uma molécula X que está fora do que deveria. Eu não tenho conhecimento nenhum desse mercado. Eu sou meio nerd, eu tenho uma indústria diferente. Eu fui no petróleo, fui descobrir como é que furava poço, uma confusão danada. Legal. Fazer um curso lá em Houston, foi legal. E era legal, porque aí eu ia conversar com os engenheiros, tinha uns caras muito gênios da Petrobras, que tava conversando com eles. Nossa, você tá entendendo, né? Porque eu queria saber. Na Waters é a mesma coisa, você encontrava uns meninos no corredor, 20, 30 anos, os caras tudo PhD, gênios. Aí eu conversava, pô, você entendeu?
Então, eu acho que essa é uma característica legal da gente marcar aqui na conversa sobre você ser curioso. Né? Tem gente que dá apelido, né? Eu sou nerd, sou CDF, sou isso, aquilo. Mas você ser curioso, né? Foi uma das coisas que eu aprendi, que estou trabalhando na empresa, ali tem uma área de atendimento, o que ela faz? Senta lá, vê como é que funciona. Tem alguém que tem uma especialidade, o que essa pessoa faz? Então, ser curioso é uma coisa que traz um conhecimento adicional, que você aplica esse conhecimento ou na atividade que você está fazendo, em algum momento do futuro você conecta um ponto com uma ideia que você viu aplicada numa outra indústria e que se aplica naquele lugar que você está fazendo. Pelo menos é o que eu acredito. Não, eu acredito muito nisso. Inclusive, eu não tinha essa percepção, até que um dia uma colega minha lá dessa companhia Waters, ela era a diretora de RH, a gente discutindo alguma coisa, ela falou assim, você sabe que você tem uma competência muito importante, que é muito boa. Eu falei, não, do que você está falando? Você ela é o ser curioso, só que ela traduz em outras palavras. Você é orientado ao aprendizado. Legal. É isso, é ser curioso, né? Então eu tô querendo sempre aprender, entender e tal. Isso é conectar muito uma coisa importante. com a outra e eu acho importante entender do negócio, né? Como eu vim de auditoria, consultoria, eu tinha basicamente uma semana para entender um negócio, outra semana para planejar um trabalho de consultoria e auditoria, mais 1 ou 2 semanas para efetivamente executá-lo e chegar no final com um trabalho que muitas vezes é uma revisão de um negócio inteiro. Né? Então... Isso desenvolveu a curiosidade, né? Muito. Desenvolveu, porque tem gente que diz assim, mas eu não gosto, eu não nasci assim. Ninguém nasce assim. Ninguém nasce nada, sabe? Ninguém nasce com muita coisa. Né? Todo mundo nasce mesmo muito parecido. Sim. Muito parecido. Agora, desenvolver uma habilidade de estudar, de ser curioso, eu acho, pode ser que a gente esteja falando, Marcelo, de pessoas que têm características semelhantes, e aí acho que o mundo é assim. Mas eu acredito que quando você começa a mexer com isso, você começa a despertar esse interesse e você começa a descobrir que aquilo te leva a um outro patamar, te leva a um outro conhecimento, se conecta com outras pessoas, cara, a melhor coisa que tem é você aprender. Eu acredito nisso. Eu adoro estudar, pesquisar, eu gosto muito. Então essa passagem foi lá de quase 2 anos, eu era diretor financeiro para a América Latina, e foi uma das coisas que me atraiu nessa ampliar o meu escopo geográfico de atuação, né? Então eu tinha equipes no México, Porto Rico também estava sob a minha gestão e distribuidores em todos os outros países da América Latina, além do time no Brasil. Eu tinha 2 funcionários nos Estados Unidos e a companhia tinha um plano que me fizeram bem claro desde quando eu entrei. Falei assim, a gente quer você se transfira para os Estados Unidos. Porque, na verdade, essa posição para a qual eles me contrataram era originalmente uma posição lá dos Estados Unidos. Mas eles, depois de ter tentado 2 ou 3 vezes com executivos americanos e perceber que não dava certo, porque os mexicanos e os brasileiros estavam dando nó neles, falavam, vamos fazer o contrário, vamos pegar alguém de lá que vai... Do meio, coloca ele lá, ele vai... E deu certo. Porque a gente assim, traz o cara. A gente aumentou... rentabilidade das filiais, resolveu uma série de problemas, foi bem legal. E então, lá pelos idos de 2000 e agora, quando que era? 18, né? Antes, acho que da eleição que levou a presidência para o presidente Bolsonaro, acho que na época que estava disputando o Bolsonaro e quem que era o outro? O Haddad, né? E a companhia tinha feito o processo para que eu e minha família nos mudássemos para lá. Estava procurando casa já, vendo escola. É um processo. E o documento do visto em cima da minha mesa, só para ir no consulado, só para fazer a parte final. A Marchon me liga. Então, na verdade quem me ligou foi o Luca, que era o CEO então da Marchon, que estava saindo. Ele, eu tô saindo, eu tô indicando alguns nomes para eles considerarem para minha posição. E eu pensei no teu nome, coloquei na lista. Eu falei, não quero. Pô, as margens são apertadíssimas nesse negócio aí. É uma empresa pequena. Pô, empresa pequena. E, pô, vocês... Tô indo pros Estados Unidos, tchau. Tô indo pros Estados Unidos. Ele, não, vem que vai ser legal e tal. Eu falei, tá bom, vou por educação, porque você é um cara legal, e o seu chefe é um cara legal que eu também conheço, né? E é interessante porque o meu chefe hoje, que eu conhecia anteriormente quando eu estava na empresa, ele não era o vice-presidente sênior das Américas, que ele é hoje, que é o meu chefe, Andy Skidmore. O inglês parece o Pierce Brosnan, lembra do Bond? Pierce Brosnan. Ele estava no evento da Biótica, não estava? Ele tava. Você deve ter visto lá. Eu conheci a figura. Altão, magro, assim, gente... Descolado também, né? Descolado, um vozeirão. Gente finíssima.
E aí, quando ele veio no Brasil, na época ele era especialista de Nike, era o cara de Nike do mundo inteiro, que Nike é uma das nossas licenças mais importantes, né? E eu lembro que eu fiquei conversando um tempão com ele, perguntava, discutia de negócio, porque quando vinha um executivo desse eu queria, de novo, entender negócio, pensar, não ia discutir coisa de financeiro, não, mas quanto é o tamanho desse negócio, qual é o potencial, não sei o que e tal. Olha só que interessante, aí ele vem, ele é o chefe, e ele vem me entrevistar. E eu falei, porque o Andy é legal, mas eu não sei não, eu tô de mudança, né? Esse negócio é muito difícil, né? E então a gente conversa, eu me lembro que a metade da minha entrevista ele passa tentando me convencer de porque eu não deveria ir para os Estados Unidos e assumir essa posição. Eu falei, peraí, mas eu tô sendo entrevistado ou tô tentando me vender a vaga, né? Os dois. Mas num determinado ponto ele decidiu começar a entrevista e a primeira pergunta que ele me faz, eu já me coloca no corner, né? Ele fala assim, mas o que você faria para a companhia voltar a crescer? Acho que depois daquele crescimento todo, nos últimos 2 anos a companhia tinha dado uma estagnada. Eu falei, caramba, que bela pergunta. Você me pergunta como eu faço um turnaround, né? Coloca a empresa para ser mais rentável. Talvez eu tinha melhores respostas, mas tá bom, vamos lá. E de bate-pronto, eu acho que a gente tem que contar. A gente trabalha com marcas icônicas e um produto de extrema qualidade. A gente tem que vender valor. A gente tem que contar a importância dessas marcas, a história delas, como a marca está atrelada ao produto, exatamente, traz relevância, e realmente agrega valor. Né? Eu comprei um Lanvin para minha esposa, você recebe, tem um certificado, tem toda uma... É diferente. É diferente você ali na esquina comprar. Pois é. Então eu contei essa história para ele, eu respondi, e aquilo naquele momento se tornou se tornou para mim também o meu plano, né? E uma parte de mim disse, olha, se a gente fizesse isso, eu e minha consciência, né? Então falamos no plural. As minhas vozes, eu falo que tem vozes com quem eu converso. Várias, né? Se a gente fizesse isso, ia dar certo, eu acho que a gente podia arrebentar, né? Então, ele me contratou, né? Eu assumi a posição em outubro de 18, 15 de outubro de 2018, dia dos professores. Até fiz uma homenagem ao meu principal professor no segmento, que foi o Luca, que era meu chefe, que virou meu concorrente. Sim. Né? Concorrente ferrenho. E foi que te indicou, né? Foi. E ele achou que ele me indicou porque ele achou que ia ser fácil. Vem pra cá que eu vou te destruir, que você vai ver o que eu acho que ele me indicou porque achou que ia ser fácil. Falou, não, esse cara é financeiro. Eu já conheço, esse cara é todo durinho da área financeira. O comercial fala assim, esses caras de óculos da área financeira, tudo durinho. Tudo durinho. Não tem jogo de cintura. Pois né? Eu passei os primeiros 3 meses visitando clientes no Brasil inteiro. Porque antes de sair implementando qualquer plano, eu queria entender se aquela premissa tinha aderência com a realidade. Então, querendo saber por que você compra da gente, por que você não compra da gente, o que você valoriza na gente, o que você acha bom, o que você acha ruim, o que você gosta dos meus produtos, quais são os seus desafios como empresário, como empreendedor. Anota aí, galera, quem está assistindo, olha só. CEO de uma multinacional, né, que faz parte de um grupo bilionário. Nos meus primeiros 3 meses no cargo, eu vou fazer o quê? Visitar a loja. Bater perna. E ver como é que é a cozinha, né? Onde é que eu chamo a loja da cozinha. É lá que você queima o dedinho, né? Porque a receita no papel é uma coisa. As panelas fora do fogo é uma coisa. Agora, quando você começa a misturar os ingredientes, bota o fogo na panela, queima o dedinho, essa é a cozinha. E é lá que acontece. Então, eu acho que essa é uma dica para quem tá acompanhando a gente. Olha só, perfil. Ao invés de me colocar na zona de conforto, não. Eu vou lá ver como que a ponta está funcionando, como que o mercado está sentindo a gente. Isso mesmo. Então, foi interessante porque antes de eu partir, você sabe que eu fiquei esse período fora da Marchon, mas meu coração nunca abandonou a Marchon. Né? Tanto quando tinha feira do setor, eu fui a todas as feiras. Eu ia lá, cumprimentava todo mundo. Tal. Onde você trabalha? Eu trabalho no petróleo. O que você faz aqui, cara? Então, o que aconteceu? Eu lembro que nas feiras que eu fui, e depois quando eu assumi, o pessoal reclamava muito, falando, nosso problema aqui é preço. A gente precisa ter preços melhores, a concorrência está matando a gente por causa do preço. E eu falei assim, a gente nunca vai ter os melhores preços, porque a gente não tem os produtos mais baratos, a nossa qualidade é muito acima, nós trabalhamos com as melhores marcas do mercado, não tem preço. Eu não acho que é contar a história. Mas é uma coisa, o que eu acho que o pessoal estava na rua, está me passando. Né? Mas esse mercado era a equipe, né? E agora, pergunta para mim, quantos clientes de todos que eu visitei, quantos falaram que o preço era um problema?
Talvez nenhum. Nem o que comprava, nem o que não comprava. Ninguém falou, seu problema é que seu preço... Ninguém falava, ninguém. Aí eu falei assim, percebi que de fato... Agora, o que muita gente me falou quando eu perguntei qual é o seu problema, qual é o seu desafio? Qualificação, sabe, treinar minha equipe, ajudar eles a vender. Tá? E que é um desafio, porque esse é o desafio de todo mundo. É o desafio seu, que tem uma equipe espalhada pelo Brasil. É o desafio meu, que tem uma equipe espalhada pelo Brasil. É o desafio do cara que tem uma loja com 3 vendedores dentro da loja, porque o maior desafio é você trabalhar a equipe. Então foi aí que a gente decidiu criar um programa de treinamento. A gente habilitou nossos representantes para ser os grandes treinadores no campo. Multiplicadores. E implementamos objetivos, bonificamos eles para dar treinamento nas óticas, né? Para criar essa cultura do treinamento. E a gente cresceu só naquele ano 15%. Olha que legal. Né? E isso foi 19. Em 20 já começamos janeiro, fevereiro, acima de 20% de crescimento nos 2 meses até aquela lá. Aquela. A famosa pandemia. Tem aquele filme, não vamos falar daquele nome. Aquela do que não se fala. Aquele negócio que não se fala. Não falamos no Bruno e o outro lá, né? Então, foi um desafio, claro, né? Mas foi muito importante que a gente tinha estabelecido algumas bases fundamentais sobre o que era importante para a companhia. E eu lembro que às vésperas de fechar, nosso diretor comercial falou assim, vamos fazer uma reunião, vamos conversar. Eu falei, não, perfeito, boa ideia, vamos conversar. Todos os diretores de uma sala. E a gente, o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? Galera, pera um pouco, vamos dar um passo atrás. Quem são as pessoas... O pessoal fala em stakeholders, né? Pessoas interessadas, mas falando assim para o português, claro. Quem são as pessoas que ao nosso redor têm expectativas com relação ao comportamento da companhia? O que elas esperam da gente? Funcionários, representantes comerciais, clientes, a matriz. Então nós discutimos antes de discutir de maneira mais granularizada, a gente discutiu o sentimento. Como que você acha que esses caras se sentem agora? O quê, talvez? Esse aqui tá preocupado, esse aqui tá desesperado. Tá preocupado com o quê? Como vai pagar as contas, o quê? Baseado nisso aqui, o que a gente pode fazer pelo cliente que tá nessa situação? Eu acho que no mínimo a gente não deveria ser ostensivo em cobrança. Tira o pé porque, honestamente, ele não vai pagar porque ele tem outras prioridades e se eu tivesse no lugar dele, ele faria a mesma coisa. Então, tira o pé. Não é nada de mandar ninguém pra Serasa, essas coisas. E teve concorrente que fez isso, tá? Eu vi. Você soube, né? Eu vi, porque a gente viu isso no mercado, né? A gente atua numa das empresas que está plugada no network, é empresa de crédito. Né? E a pandemia foi o maior teste, porque você estava concedendo crédito. Então, o crédito que você concedeu, que a pessoa tem que pagar, ela não paga. Aquele que você garantiu, aquele crédito, você já garantiu e não consegue recuperar. A loja que estava operando, ela está fechada, não tem faturamento, não vai ter receita no futuro. Né? E o que fechou ontem, que tem a fatura para vencer, a loja está fechada, não tirar dinheiro também não paga. Então a gente viu esse cenário acontecendo, né? Foi bastante caótico, mas essa história de vamos dividir a carteira, vamos clusterizar os problemas. Isso. Né? Para mim, uma lição que a gente trouxe de lá foi, e aí eu usei isso pro resto da vida e eu aplico em várias coisas, assim, vamos fazer uma lista de problemas. Vamos saber quais os problemas que a gente consegue resolver agora. Então, nós dois aqui conseguimos resolver essa lista. Dessa lista grande, nós dois resolvemos. Dessa lista grande, eu e você não conseguimos resolver. A gente precisa de alguém, ou de auxílio, ou de um terceiro. A gente vai ter que resolver com uma outra pessoa. Pode ser o cliente junto. Vamos convidar ele para a gente resolver esse problema. E qual é a lista de coisas que não tem solução? O que nós vamos fazer? Então, esse não tem solução, que nós vamos sobrepor. Porque não tem que conviver com essa pandemia, não tem que conviver com essa situação. E aí a gente começou a ter uma visão mais clara, né, dentro disso. O que eu consigo fazer sozinho, né, que é a minha parte, o que é a parte junto com o cliente. Não foi 100%, né, mas isso ajudou muito a reorganizar. Mas para a gente, além disso, o que foi importante foi pensar na perspectiva do cliente. Do outro. Qual é a perspectiva? Funcionário. Cara, a gente fazia reunião diariamente, semanalmente, dando um informe de, primeira coisa que vocês precisam saber, vocês estão preocupados com o trabalho de vocês, a gente está seguindo todo mundo empregado aqui. Segunda coisa, tem dinheiro para pagar as nossas contas até, se não nada mais acontecer até setembro, não sei o quê, eu tenho dinheiro para garantir o salário, todo mundo paga bonitinho, não sei o quê. E sempre tinha aquela perspectiva, não, a pandemia a gente reabre daqui uma semana. Passei 3 meses sem faturar uma peça, mas 3 meses eu ainda tinha dinheiro de sobra.
Mas olha, a gente está aqui, a gente está assim e tal. Mas houve um momento que tivemos que fazer um corte significativo. Falar, olha, putz, nós estamos estimando que mesmo na volta a gente vai estar um patamar de X. Porque não até faz sentido. pegar atração de novo, não tem. Não faz sentido segurar essa galera toda aqui, vamos ter que liberar uma parte. Então a gente foi bastante bastante transparente. Transparência é um valor importante pra gente. Ó, é isso, vai acontecer assim, assim, tal, tal, tal. É isso, é só dessa vez, e é agora, e é por isso. Então, putz, vamos ser gratos por quem esteve com a gente até agora. É diminuir uma estrutura para manter uma outra muito maior. E quem está acompanhando a gente, que vai passar por um dia por algo semelhante, é do ciclo dos negócios, você vai ter decisões difíceis para tomar. Eu acho que o valor que você traz é um dos valores que a gente preza, é transparência. Não conta a história com a pílula dourada, seja franco, com cautela, com cuidado, com respeito, mas seja transparente. Exato. Então a gente tomou as medidas necessárias, tá? E sabe que esse negócio de desligamento é sempre sofrível, né? Eu vejo alguns outros amigos meus, empreendedores e CEOs, executivos, e não adianta, os caras sofrem, às vezes posterga. Mas a minha crença sobre isso às vezes você tem que fazer um desligamento aqui, pode ser complicado, né? Você lidar, às vezes, pessoalmente, né, fazer esse desligamento. Mas não é sobre esse desligamento, às vezes é sobre os outros Todos 9 ou outros. 10 indivíduos que vão ser penalizados se você não tomar a atitude que você tem que tomar no tempo certo, né? Então... Isso é do mundo do negócio. Já me perguntaram, mas como é que você dorme depois de um corte, alguma coisa? Por isso, porque eu não tô cortando por maldade, eu adoraria poder manter as pessoas, dou toda a chance que puder, a gente se prolonga. Mas se você tiver que cortar, eu tenho que cortar, eu tô cortando em benefício da saúde da companhia que chega e dos indivíduos que permanecem na companhia, né? Então fizemos o que tinha que ser feito, os funcionários mantivemos informados, os clientes a gente aliviou o pé nas cobranças, os representantes a gente analisou, falou assim, poxa vida, muito difícil ser representante comercial nessa hora, porque o cara recebe exclusivamente, o nosso recebe exclusivamente da base do que ele vendeu. Se ele passar um tempo sem vender, ele não vai receber nada. Agora, como é que isso... E não é um pessoal que está muito organizado financeiramente, né? Nem sempre. Historicamente uma grande maioria vai vivendo a rotina do dia a dia, né? É um pessoal que, pela boa disciplina financeira, você tinha que ter 1 ano de reserva ou 2, né, de despesas fixas ali para um momento desse. Mas é difícil, às vezes, para algumas pessoas. A gente olhou e falou assim, olha, se a gente quiser manter minimamente esses caras em pé, com um mínimo de saúde mental e prontos para trabalhar quando a coisa voltar, a gente vai ter que dar algum suporte. Então a gente decidiu, olhou para o histórico dos últimos 3 meses e falou, qual é a comissão média desses caras? Sei lá, 20, 30 mil reais por mês. Baseado nessa comissão média, vamos fazer um adiantamento mensal de metade disso. Por que metade? Porque historicamente a gente sabe, por muita conversa, inclusive aquelas que eu fui lá, né? Eu não fui só ouvir do cliente, foi ouvir do representante. Mas como é que é essa vida aí? Como é que é esse dia a dia, né? Você é rico, né? Você ganha bem, não? Pô, eu gasto pra caramba pra estar na rua e tal, né? Então a gente sabe que metade do que ele ganha, ele gasta pra poder produzir aquele resultado, né? Então, e eu não tô na rua, não tô viajando. Se eu quisesse garantir que o cara que não tá na rua, não tá viajando, ele vai ter as suas necessidades cobertas, metade daquela comissão média deve dar conta disso se ele não tá na rua, né? Fizemos isso, tivemos que fazer isso por 3, 4 meses, né? Que foi o tempo que a gente passou fechado. Depois a ótica foi entendido como atividade essencial. Então elas foram reabrindo no Brasil inteiro. Muito, inclusive, com o apoio e ajuda da Biótica, que criou uma peça jurídica que as óticas recebiam e podiam apresentar para os seus municípios para liberar. Outras entidades ajudaram também, mas a Biótica foi definitivamente fundamental nesse trabalho. São 57 mil óticas no Brasil inteiro. Então, um mercado de 25,7 bilhões de reais. Então, é muita gente. É muita gente. 187 mil, da última vez que eu lembro desse número, de empregos diretos em ótica. Muita gente. Então, a gente voltou e tal, e a gente fez o quê? Tanto para os representantes quanto para os clientes, a gente tinha uma preocupação, para além das necessidades fisiológicas, com a mental também. Puxa vida, a gente precisa manter essas cabecinhas preenchidas, porque senão elas vão se preencher de desespero, de medo, de preocupação. Que é da natureza humana, não sei a resposta, eu penso pior porque me protege. Então a gente promovia reuniões online, lives
semanalmente, às vezes mais de uma por semana, com os clientes para dar treinamento, para falar, sei lá, de visagismo, de vitrine, de CRM, de soluções, Vamos botar os caras para pensar na frente. Em contato, né? Sobre venda online, os primeiros foi venda online, porque tipo assim, cara, tá fechado, mas aí o que você faz? Tá provocando os caras, vamos andar, né? E com os representantes a gente chegou a vamos fazer sessões de planejamento, tá? Quando reabrir? Você vai aonde? Vai visitar quantos por dia? Como é que vai fazer e tal? E isso foi maravilhoso. Faz um plano, entrega semana que vem. Eu não precisava daquele plano, né? Mas é para manter os caras ocupados, entendeu? Sim. E o resultado foi que quando a gente voltou a atividade para valer, crescimento monstruoso mês após mês. Até porque aquilo que antes era algo para manter o pessoal ocupado, também exercitou, gerou aprendizado. E pra caramba. Isso é... Então, o resultado dessas estratégias até hoje, e algumas mais que eu posso comentar depois, é que passado esse tempo a gente quase dobrou de tamanho, desde outubro de 18, quando eu assumi. Quantos clientes tem a Marchon hoje? Por volta de 5 mil clientes. 5 mil clientes. Por volta de 5 mil clientes. E a gente segue crescendo com força, assim, com planos de expansão no mercado brasileiro. Inclusive, assinamos um acordo inédito de uma licença de uma marca brasileira. Então, é a primeira vez que a Marchon, como uma empresa multinacional, assina uma licença que legal. Exclusiva para um mercado como o Brasil. Porque antes a gente só tinha licenças de marcas americanas, como Nike, Calvin Klein, marcas europeias como Lacoste, Ferragamo. E a matriz entendeu a importância do nosso mercado, entendeu a importância dessa marca que a gente traz como parceiro. Provavelmente a força dessa marca. Exato, que é a Isso reserva. já tá acontecendo. Ah, não, já é público, já tem press release e tal. Aqui agora é um momento em que a gente está trabalhando no desenvolvimento desse produto. Isso leva quase um ano, esse ciclo. Mas foi uma negociação intensa de vários lados, né? Porque você tem que negociar com a marca, mas também tem que negociar com a matriz. São dois lados que você está tentando convencer. Você não é o dono da decisão. Mas, assim, fantástico. Mostrar para a matriz que essa marca tem potencial, mostrar para a marca que você tem capacidade de distribuir e criar produtos que são de excelência, porque é você que vai fazer isso, né? E, para dizer bem a verdade, devido a um relacionamento que foi construído ao longo do tempo pelo meu diretor comercial, Marcelo Pacheco, nosso diretor comercial, e executivos da reserva, essa parte de convencer a reserva já estava relativamente encaminhada. Teve que negociar, né? Porque assim, os caras não são o que são por ser ursinho de pelúcia. Os caras, né, são bons negociadores, sabem o que eles querem, sabem onde a gente tem que ir. Então você tem que ainda ajustar os termos, né? Mas eu me lembro no dia seguinte que a gente assinou e anunciou a parceria, eu acordei e falei assim, gente, acho que eu não tenho noção do que a gente fez aqui. É muito sem precedentes, Eu falei, cara, eu liguei lá pro meu diretor comercial e falei, Pacheco, você tem noção que a gente fez um negócio muito louco aqui, né? Ele, nossa, não, tal. E, assim, a expectativa do mercado é a melhor possível, né? Sim. Clientes e representantes fazendo fila para comprar. Falei, calma, a gente ainda não tem produto. E você já tem produtos que, cada vez que você lança, eles explodem de venda, né? Sim, não. Nossos produtos, graças a Deus, assim, são marcas extremamente desejadas e reconhecidas, icônicas, né? Com muita representatividade, então a gente... Quero falar um pouquinho desse história aí da Marchon. Você falou um pouquinho do mercado, né? A gente... Nossa, tem muita conversa e o tempo fica curto. Me fala um pouquinho aí dessa tua participação, da atuação na Abiótica, né, o tamanho da Abiótica, só pra gente pontuar quem está nos assistindo. E aí depois a gente vai partir aí para dar uma acelerada em tendência de mercado, como é que você vê o mercado brasileiro, né, a partir da Marchon. Então, a Abiótica, como é que você chegou lá e o que você faz lá? Eu sou presidente do Conselho de Administração, né? Eu já sou membro do conselho desde a minha primeira passagem pela Marchon. Antes me envolvia mais em assuntos de revisão de budget, assuntos tributários, né? E depois, como CEO, participei de uns comitês mais estratégicos. Eu assumi meu primeiro mandato como presidente do conselho, se não estou enganado, em julho de 19, né? Eu estou no segundo mandato, fui reeleito, né? Como eu cheguei lá, é até engraçado que as associações a gente trabalha pro bono, né? E a Abiótica, para quem não conhece, é a Associação Brasileira da Indústria Ótica, né? Por isso que nós estamos lá. Estão reunidos lá os principais não, a indústria inteira de fornecedores de armações, óculos de sol, lente. Pode estar todo mundo lá. Tanto que é uma associação tão importante, quando Brasília precisa debater algum assunto com o setor, ele vem falar com a gente. Né? O MDIC, o MDIC é o Ministério da Indústria e Comércio, né? E Desenvolvimento.
Então, uma organização muito importante, né? Representa a indústria perante aos órgãos, entidades e tal. E eu me lembro que o então presidente do conselho falou assim para mim, um dia eu tava conversando ali, pô, eu tô finalizando meu mandato, falei com fulano não tá interessado, fulano não tá interessado. Eu falei, gente... Aí ele, e agora, o que você acha? Mas ele não me ofereceu, eu falei pra ele, falei, poxa, fulano, é o seu Edi. O seu Edi é um ícone do nosso segmento lá. Da Optitex. Ele faz case, né, aquelas caixinhas de óculos, uma série de outros produtos. Seu Edi, se o senhor quiser, eu posso assumir. Tô sem fazer nada, da meia-noite às 6. E eu era aquele conselheiro bem... pouca coisa. Eu era aquele conselheiro bem chato, né, assim, bem excessivamente participativo, né? Não, isso aqui tem que ser assim, tem que ser... Ex-auditor, né? E você aceitaria? Os módulos estão todos lá e começa a ligar. Você aceitaria? Eu aceito, acho uma coisa importante, eu quero contribuir com o nosso segmento e tal. Ele, que legal, já botou meu nome do outro dia. Botaram pra votação, foi unânime. Ainda bem que alguém quer, né? E lá também foi um desafio, porque a associação naquele período tinha feito uma escolha ruim de comprar um espaço muito grande para uma feira que a gente tem, que é muito importante, a maior feira da América Latina do setor, mas a gente tinha equacionado mal isso, então o caixa estava sendo rapidamente diluído, consumido nisso, e a associação dependia da receita da feira. Surgiu uma feira concorrente quase 1-2 semanas antes do nosso calendário de evento, então tivemos que tomar decisões muito importantes, difíceis ali. Eu lembro que da feira, eu falei assim, baixa o preço da nossa feira. Porque a gente não é promotor, a gente não vive de ganhar dinheiro da feira, a gente tem que trabalhar isso. Agora é o momento de sobrevivência, arrebenta, baixa esse preço aí. E acelera, E acelera, e aí deu certo, trouxe um monte de gente. A feira ela aconteceu agora em abril. Em abril, uma das empresas está conectada aqui com a gente, participou lá. Né, que é multicrediário e com stand pela primeira vez, com stand, foi muito bacana. É realmente uma feira muito importante desse setor ótimo. E tem um custo, graças a essa estratégia que perdura até hoje, tem um custo bastante interessante. Outra estratégia que foi proposta, outra coisa, a gente trocou o diretor executivo, tinha um executivo que foi muito importante para a história da associação, mas estava no momento de atrito, de alguns conselheiros com ele e tal, então estava na hora da gente fazer uma mudança. E trouxemos uma diretora executiva que é extremamente competente, que é a Ambra, acho que você conhece também, Conheci. Né, Flávio? E a gente, acho que foi ideia da Ambra, isso não lembro, mas ela chegou a propor, falando assim, a associação tem que viver do recolhimento da verba associativa. Isso. Beleza, legal, mas como que a gente vai fazer isso? Aí a discussão nossa, o ponto que eu enfatizava muito com ela, falou assim, a associação tem que ser relevante para o associado. Como uma associação é relevante? Representando a gente e munindo a gente de muita informação. Então, na época, a gente sentia falta, não tinha informação de nada. Qual o tamanho do mercado? Quanto fatura? Quanto cresceu no mês? Quanto caiu? O que está acontecendo em Brasília? Quais são os problemas? Então, ela começou a trabalhar muito nesse sentido, desenvolver muito conteúdo, informar. Foi fundamental na época da pandemia. A pandemia foi a virada. Em vez de a gente perder associado, entrou um monte, porque todo mundo queria esse apoio. Queria entender isso, né? A gente vocês também, né? Então a feira voltou a ter uma musculatura e relevância importante, né? A gente não dá conta, é que nem lançamento de apartamento naquela época, assim, tipo, a gente lança a feira, no dia vende tudo, né? Tá desse jeito aí, a gente aumenta a feira e vende de novo, então tá impressionante o resultado da feira, e você vai à feira, você foi à feira, você esteve expondo, a feira lotada, gente fazendo negócios, mais um ano recorde pra gente de negócios. É uma das feiras, acho que a ABF também é uma, mas ela é uma das feiras que tem a característica de fazer negócio. As pessoas vêm para comprar mesmo, fazer negócio na feira. Ela criou pelo que eu percebi, ela criou esse lugar, esse conceito, né? Todo mundo vem para cá porque sabe que vai ter uma condição, sabe que vai ter um preço especial, sabe, e vem para comprar. Eu acho que até, pelo que eu observei, tem empresas que a pessoa se organiza financeiramente para vir na feira fazer uma compra especial, uma compra maior. Eu imagino que sim. Então, meu papel lá como presidente do conselho, nós temos um conselho grande, a gente tentou diminuir uma época, mas não adiantou, nós temos um conselho com 40 e tantas empresas, né? Imagina um presidente do conselho numa reunião dessa, tentando segurar a galera, calma aí. Cada um com uma cultura, com um jeitão. Mas, assim, dá muito certo. É uma experiência legal. Não, a experiência é fantástica, tá dando bastante certo, assim, eu tenho recebido um feedback bastante bom dos nossos associados e conselheiros.
a gente consegue ter reuniões efetivas, manter a ordem, focar nos assuntos, tomar Porque uma é muita decisão. gente, é muita cultura diferente, é muita história diferente, né? Tomar uma decisão e não voltar na decisão. Eu lembro que no começo, quando eu era conselheiro, eu vi um negócio assim, mas há um mês atrás vocês decidiram o negócio, eu não concordo. Meu filho, já foi. Já foi, era lá, não né? tem mais isso não, porque eu falo um pouco mais bravo nessa hora. Ó, gente, é o seguinte, nós estamos aqui para... Essa é a pauta, vamos falar disso aqui. Porque ele não tá aqui e você quer falar de outra coisa, você pede pra pôr na pauta da próxima reunião, mas não vamos bagunçar isso aqui. Ninguém gosta de bagunça. E outra coisa, decisão que foi decidida, a gente não vai falar de novo. Foi decidido. Mas você não estava na reunião. Então venha na próxima, não perca, porque se você perder... Isso também cria cultura pro cara vir na próxima, né? Porque alguém vai decidir por uma coisa que eu poderia opinar. Mas é isso, agora a gente tem... Isso é uma cultura que está sendo construída. É uma das coisas que a gente fala aqui, é sobre cultura. Qual é a cultura? Uma entidade associativa tem cultura. Tem, claro que tem. Tem cultura. Mas a entidade associativa é desse jeito, é daquele jeito, porque a cultura foi construída assim. Você pode ter uma entidade associativa que funciona como uma organização, uma empresa com gente executiva agindo da mesma forma, desde que você implante essa cultura. E o lance da cultura é isso, né? Porque a cultura ela é feita dos piores comportamentos que você tolera. Né? Então, quando tem um comportamento ruim e você mostra que aquilo não é tolerável, aquilo muda. Muda. Quando tem um comportamento ruim e você mostra que aquilo é tolerável, aí todo mundo se acha um direito de ter o mesmo mau comportamento. Se pode, né? Se pode para um. Eu acho que eu estudei uma vez, como curioso, uma vez eu participei de um projeto de reorganizar uma área de atendimento. E uma das coisas que me incomodava era um componente cultural. E eu usei para começar a mudança da cultura o programa Tolerância Zero, que usa o conceito da janela quebrada, né? Janela quebrada. Que ela é usada ela foi criada por 2 criminalistas, né? Para estudar o problema social, da degradação social, né? Da rua. Sim. O lugar que está quebrado vai ter roubo, morte, assalto. E eu olhando para aquilo, cara, mas e se eu usar esse negócio aqui? Como o Giuliani usou em Nova York, né? Isso. E tolerância zero para quê? Lá era para o mau comportamento, para o mau desempenho. É zero. Tolerância zero. A gente não admite, né, de ninguém. Mas fulano tem 10 anos, ele tem esse jeito. Não vale. Aí sim você tem uma batalha. Você vai ter que pagar o preço por isso. Todo valor tem um preço. Isso aí. Mas funciona. Legal. Marcelo, a gente tem... Vou focar em um fechamento, porque o tempo passa, você tem muito conhecimento, tem muitas histórias que podem contribuir. A gente vai fazer uma segunda rodada em algum momento, vou te fazer o convite de novo. Fala um pouquinho, né, de tendência da Marchon no Brasil, né, o que você está enxergando desse mercado, e depois para a gente fechar, fala aí um recado, uma mensagem do Marcelo, né, nessa história toda. Mas tendência primeiro. Olha, eu vejo 2 tendências antagônicas crescendo com muita força nesse mercado, né? Por um lado, uma tendência em negócios de baixo preço, mas também baixa qualidade, né? Sim. Mas que tem seu espaço, porque tem um público que, infelizmente, não tem alternativa se não buscar o produto mais acessível possível, né? E, por outro lado, uma tendência em uma venda cada vez mais sofisticada, apresentando o valor agregado do item que está sendo consumido, né? Obviamente que a gente está muito mais presente nessa tendência. Sim. E tem uns caras no meio que é assim, eu vou explicar, que ele faz assim... ele fala pra você assim, olha, vem aqui que aqui é barato. Só quando você chegar lá, você vai gastar um montão. É a tendência pegadinha. Não, vem aqui que aqui tem... preço bom. Óculos completo por R$10. Tô exagerando, né? Chega lá, R$9,90 eu já vi. Só que o R$10, chega lá, você vai gastar 1.000. Entendeu? Aí o cara te carca lá. Mas o ponto é, quando a gente falar daquilo que a gente tá mais embarcado, que é do valor agregado, a gente tem percebido uma evolução no atendimento mais personalizado, sim, consultivo, que explora a solução completa do óculos, né? Por que a solução completa? Porque tem muita gente que fala assim, não, mas o óculos é a lente, porque a lente que é importante para resolver a visão. Não, na verdade você tem 2 problemas, né? Você tem um problema de visão e o problema que é criado a partir da correção da visão. Sim. O que eu quero dizer com isso? 80% do tempo, quando você conversa com alguém, Flávio, você está olhando para onde?
Para o pé da pessoa, não você está olhando para o rosto da pessoa, para os olhos da pessoa. Né? 60% pelo menos do tempo para os olhos da pessoa. Qual é a peça mais importante que você vai vestir? Será que é o teu cinto? Faz sentido. Né? Então... Eu comentei num outro episódio que a gente gravou também com o Gustavo do Mercadão, que é Mercado Ótico, e eu comentei isso com ele, né? Que eu demorei para aprender, e aí foi inclusive com uma consultoria da própria Marchon que eu tive esse aprendizado. Né? E claro, sou vendedor tem os seus radares, fico ligado, né? Porque são as crenças. Não, aí no sentido das crenças. Tá? E aí o consultor Marchon lá estava me mostrando, né? Então, olha, esse aqui fica bem quando você visita um cliente, você vai de terno, né? Que você vai para uma reunião com empresários, né? Uma reunião de diretoria. Agora esse outro aqui, cara, é para você jogar vôlei no final de semana, que você não enxerga, precisa. E aí, o primeiro momento, eu disse, esse cara quer me vender mais uma coisa. Né? Mas no final, né, em questionar essa crença, que eu acho que esse é um aprendizado nosso de hoje, eu percebi que não, isso é real. Realmente é real. Né? Eu tenho óculos que eu uso em casa que eu adoro. Ele é grandão. Eu digo que é o óculos do Harry Potter. E a minha mulher diz, não, você com esse óculos. Tá, mas deixa, eu gosto. Tá? Então, para mim, aquele óculos de leitura, a lente é grandona, eu gosto. Então eu aprendi isso, mas até então eu não tinha esse conhecimento. Tanto que quando a gente fala da escolha da armação, né, todo produto, toda venda de valor agregado, venda consultiva, ela envolve os degraus e a elevação da consciência do consumidor, né? E aí, num desses degraus, primeiro degrau, a gente sempre convida nossos clientes, nossos parceiros a fazer uma pergunta ao consumidor. Né? Então, você vai escolher um óculos, pergunte a si mesmo: o que você quer comunicar com esse óculos? Se é uma peça tão importante no seu visual, que vai dizer tanto sobre você, o que você quer comunicar? Aí, é óbvio que é uma pergunta tão atípica para alguém que entrou numa ótica e está escolhendo um óculos que você talvez não esteja preparado para responder. Mas lógico, aí o cara pode ter consciência do que significa. Tá bom, vamos começar pelo seguinte: o que você faz? Porque não tem consciência do que significa essa resposta. O que eu quero comunicar? Não quero comunicar nada. Eu comunico com a boca. Eu quero enxergar, não quero comunicar. Mas aí que vem a oportunidade do cara falar. Porque assim, uma coisa eu vou falar pra você. Já saí atropelando. Olha, 80% do tempo, o óculos, aqui. Aí o consumidor fica, tá me vendendo. Outra coisa é você abrir a janela de curiosidade. Porque a gente falou de curiosidade, as perguntas abrem as janelas de curiosidade. Sim. Então, ao invés de eu falar, sabia aqueles aqui e tal. O que você quer comunicar com esse óculos? O quê? Como assim? Comunicar? Não. Você já parou pra pensar que 80% do tempo que você tá falando com alguém, você tá olhando pro rosto da pessoa? 60% desse tempo, no mínimo, você tá olhando pros olhos da pessoa? Você já parou pra pensar que talvez os óculos seja a peça mais importante que você vai vestir? Aí, comunicar. Não, mas como assim? Aí você vai seguindo, né? Fala, olha, com que você trabalha? O que você faz? Eu sou um advogado. Né? Há quanto tempo você tá na profissão? Eu sou recém-formado, acabei de começar num escritório de advocacia importante. Tá. Não, o que você faz? Eu trabalho em uma agência de marketing. Eu trabalho num hospital. São características diferentes, né? Sim. E aí... São imagens diferentes. Então, tá bom, entendi. Por quê? Você pode... primeira coisa, o óculos precisa não só... Ele pode ser negativo na sua imagem, neutro, ou ele pode agregar, né? Então, a partir desse princípio, você tem a oportunidade, portanto, de mandar uma mensagem tanto de força e autoridade, uma mensagem de acolhimento, criatividade e jovialidade, uma mensagem, às vezes, de sensualidade, né? Uma mensagem de sabedoria, intelectualidade. Por exemplo, se seus óculos mais finos, eles comunicam o quê? Mais inteligência, sabedoria, um perfil mais analítico. Eu poderia dizer, Marcelo, que eu estou com esse óculos, né? A minha intenção de comunicar. Que você que está do outro lado me observando, conversando comigo, que essa comunicação ativa o seu subconsciente, talvez? Não é uma coisa consciente. Tipo Nem assim, sempre é. Você sente isso. Agora, legal isso, mas foi influenciado pelo aquele conjunto. Pode ser verdadeiro isso? Pode ser. Agora imagina um jovenzinho, advogado, recém-formado, entrou num importante escritório, aquela cara de bebê. Não seria legal ele usar um óculos? Que primeiro vai deixar ele um pouco mais intelectualizado, uma armação mais grossa, linhas retas, com uma imagem de força, de autoridade. Isso vai mudar como as pessoas vão vê-lo antes que até que ele abra a boca. Olha que importante. A primeira impressão não é importante? Então você não quer causar uma impressão até antes de abrir a boca? Eu digo, isso é muito sério, sem saber disso. Tem
pessoas que já trabalharam comigo, muito jovens, e que um conselho é, cara, porque eu compro um óculos, bota uma lente 100 grau para você parecer mais sério. Porque como é que você vai chegar no empresário que já tem o sucesso dele e dizer que o negócio dele não tá funcionando bem? Ele não vai acreditar em você. Você tem que dar do filho do cara. Então coloca um óculos e fica pelo menos mais sério. A gente fala isso abertamente. E tá certíssimo. Abertamente. E para além disso, para além das formas e designs, as marcas, portanto, também têm um papel crucial. Porque pensa, a marca que você veste é como se fosse um amigo que está ao seu lado, um amigo famoso, né? Então, se você está ao lado de um poderoso empresário, vamos pensar no falecido, né, Abílio Diniz, por exemplo, o cara, todo mundo conhece o Abílio Diniz, mas não te conhece. Mas olhando para o Abílio Diniz, você chegando com o Abílio Diniz do lado, e batendo papo com ele. O Abílio Diniz é um empresário ferradão, né? Pô, esse cara com ele deve ser também um empresário ferradão, né? Por que isso? Então a marca, ela é aquele teu amigo, amigo famoso que vem do teu lado. E as marcas, portanto, elas têm personalidades e elas também comunicam mensagens importantes. E o lance da marca é isso, que são mensagens para marcas como as nossas, Lacoste, Nike, Calvin Klein, que são universalmente reconhecidas, são mensagens universalmente reconhecidas, né? E às vezes a gente se depara com a seguinte confusão, o cara fala assim, mas Nike, Lacoste, Calvin Klein parece que é o mesmo preço, tanto faz o que eu vou escolher. Não. Por quê? Cada marca dessa fala com um consumidor diferente, tem uma mensagem diferente. Sim. Né? Então, o consumidor de Lacoste... Gera uma conexão diferente. Né? Ele é o consumidor que busca comunicar essa autoridade, essa força, né? A marca, ela tem esse status mesmo, né? Calvin Klein já é uma marca mais sensual, ficou famosa pelas cuecas, inclusive, verdade, né? Kim Kardashian usando lingerie, né? E Nike é a marca do herói, daquele cara do esforço, da luta, do... determinação, né? Então, vestir uma marca dessa traz essa mensagem com você. Legal. Eu acho que isso aqui já foi uma lição fantástica. A gente tem que fechar aí. E, Marcelo, fala aí uma lição que você queira trazer, uma frase, uma dica, algo que você usa para você, quem sabe, uma mensagem, Olha, livre. Tem um trecho. A gente não combinou nada, fica livre. É boa essa pergunta que tem que ser livre. O que é seu? Tem um trecho de um livro, né? Um livro até que hoje é meio clichê, né? O pessoal meio antiguinho, quem mexeu no meu queijo, né? Mas que eu gosto muito dessa frase, nos momentos em que eu estou desafiado, eu gosto de lembrar dessa frase e refletir sobre ela, né? Que é a seguinte: o que você faria se você não tivesse medo? Né? Porque às vezes a gente começa a se paralisar. O medo ajuda a gente a não pular da sacada, mas quando ele paralisa... Mas às vezes a gente precisa se desafiar. O que você faria se não tivesse medo? O que eu faria se não tivesse medo? O que eu faria se eu não tivesse restrições de caixa? O que eu faria, né? E como eu sei que a tua audiência, principalmente de muitos empresários, né, empreendedores, eu convido a essa reflexão, né? O que você faria se você não tivesse medo, né? Legal. Marcelo, muito obrigado, né, pela participação, pela oportunidade de a gente ouvir a tua história, que é inspiradora, né? Compartilhar esse conhecimento, né? Deixar aqui gravado para todo mundo. E quando você sentir vontade de desistir, entenda de onde vem e dê mais um passo à frente. Eu acho que essa é uma lição importante que você compartilhou com a gente. Seja curioso, né? Busque novas opções, valorize quem você é, e coloque aquilo que você acredita, o amor, a paixão, o propósito, seja ele qual for, antes do dinheiro. O dinheiro vai ser consequência. Tá? E faça o que você gosta. Eu acho que é um pouco do que eu estou levando para mim. Fica aí registrado para quem quiser, né, fazer a sua lista de aprendizados. Tá bom? Obrigado a você. Obrigado. Tá? A gente se encontra numa outra vez, com certeza. A gente vai arrumar uma agenda para conversar. Bom, pessoal, a gente finaliza aqui mais um episódio do NW Sales, o podcast que te conecta ao mundo dos negócios. Hoje comigo, Marcelo Kitsuda, que é CEO da Marchão, presidente do Conselho de Administração da Biótica, que compartilhou uma história fantástica de garra, determinação, acreditar naquilo que é possível, e compartilhou também todo o conhecimento e essa evolução que ele teve na Marchão e também
a influência na biótica. Tá bom? Clica aí, se cadastra, ativa o sininho para você receber os nossos vídeos, nos segue nas redes sociais e a gente se encontra no próximo episódio do NW Sales. Obrigado, até mais.